E se, como algumas espécies de peixes, anfíbios e artrópodes na Terra, os sarcópodes e os osteópodes dos quais descendem, exibam hermafroditismo sequencial, em que podem alterar seu sexo em algum momento durante seu ciclo de vida. Isso contrasta com os lofóstomos, cujas larvas não têm nenhuma característica sexual, e somente quando atingem a maturidade, é que se tornam machos ou fêmeas e permanecem com aquele sexo pelo resto de suas vidas. O hermafroditismo sequencial dos osteópodes pode fornecer uma vantagem porque em qualquer população onde a proporção de machos e fêmeas é desequilibrada, um indivíduo pode mudar de sexo para aumentar a probabilidade de encontrar um parceiro e ajudar a população a permanecer estável. Ao contrário dos primeiros lofóstomos, os primeiros osteópodes irão evoluir entre um ecossistema já lotado, portanto, para os osteópodes se adaptarem a quaisquer nichos terrestres, eles precisarão competir com os clados de lofostomos dominantes, mas os osteópodes são fornecidos com uma vantagem considerável de seus esqueletos internos e sistemas respiratórios eficientes, o que lhes garantirá tamanho potencial e capacidade de manobra muito maiores do que os lofóstomos. Conforme o esqueleto evolui, os osteópodes podem se dividir em duas linhagens. Um pode desenvolver várias cintas de membro flexíveis para aumentar a mobilidade e velocidade, enquanto o outro pode desenvolver uma única cinta de membro fundida para suportar um tamanho corporal maior. Chamaremos essas duas linhagens de polísquios e sinísquios, respectivamente. Os primeiros polísquios serão onívoros pequenos e adaptáveis, contando com sua velocidade e agilidade para sobreviver, enquanto os robustos esqueletos dos sinísquios permitirão que eles se especializem em nichos de grandes habitantes terrestres, rapidamente se tornando os maiores animais terrestres do planeta. À medida que ficam maiores, seus pés se alargam, pois se forem muito estreitos, eles afundarão no solo, o que seria especialmente problemático nos pântanos lamacentos que cobrem grande parte da paisagem. Ao contrário dos tetrápodes na Terra, seus pés não têm nenhum dígito, em vez disso consistem em uma única garra semelhante a um dedo do pé com superfícies de preensão na parte inferior. Os tetrápodes da Terra herdaram seus dedos das mãos e dos pés de seus ancestrais peixes com nadadeiras lobadas, mas os sacrópodes dos quais os osteópodes descendem têm pés hidráulicos em vez de nadadeiras, e não têm dedos, então os osteópodes também serão sem dedos. A ascensão desses novos clados vai desencadear uma batalha evolutiva entre os lofostomos e os osteópodes pelo domínio dos ecossistemas terrestres. O princípio da exclusão competitiva afirma que duas espécies não podem ocupar o mesmo nicho dentro do mesmo ecossistema sem que uma supere a outra. Nenhum dos clados de lofostoma pode atingir o tamanho que os sinísquios podem, nem tem a velocidade e a manobrabilidade dos polísquios e, portanto, podem começar a perder terreno, mas a extinção não é o único resultado possível. A partição de nicho é o processo pelo qual as espécies que competem pelo mesmo nicho passam por adaptações para uma realização mais específica desse nicho de forma que possam coexistir. Por exemplo, as várias espécies de anoles encontradas nas ilhas do Caribe, embora todas ocupem o nicho geral dos insetívoros que vivem em árvores, evitam a competição entre si por viverem em diferentes microhabitats definidos por tipos específicos de vegetação e níveis de luz solar e umidade. Os clados concorrentes de lofostomos e osteópodes podem fazer algo semelhante, evoluindo para viver em diferentes habitats e competindo por diferentes recursos. Por exemplo, os desmostracans e polichians, ambos compreendendo onívoros adaptáveis, podem evitar a competição uns com os outros ao se especializarem em dietas diferentes. Os polísquios podem aproveitar sua mobilidade para escalar e viver entre galhos de árvores, onde se alimentam de folhas e matéria vegetal mista, além de catar e caçar pequenas presas. Suas mandíbulas podem se alargar em estruturas semelhantes a cinzéis para ajudar a lidar com uma variedade de itens alimentares, bem como mastigar as cutículas externas duras das árvores em busca de malacoformas chatas. Para ajudá-los a escalar árvores e escalar terrenos acidentados, as superfícies de preensão em seus pés podem desenvolver garras e seus membros podem se alongar para cobrir as lacunas entre os galhos. Viver em árvores também serve como uma adaptação defensiva, uma vez que estarão fora do alcance dos grandes predadores terrestres, e muitas espécies podem complementar isso com padrões de camuflagem para deixá-los se misturar às folhas vermelhas da folhagem circundante. Esses serão alguns dos primeiros animais arbóreos, vivendo de maneira semelhante aos roedores ou prosímios. Vou chamar essas criaturas de platidontes. A competição desses osteópodes adaptáveis pode ter um impacto sobre os desmostracans, possivelmente resultando na extinção de muitas espécies generalistas e forçando as espécies restantes a adotarem um estilo de vida mais especializado. Eles não serão capazes de explorar nichos de escalada em árvores quase tão bem quanto os platidontes, então, em vez disso, podem permanecer no nível do solo e se especializar para se alimentar das abundantes malacoformas entre os folíolos, especialmente porque as malacoformas não requerem muita velocidade para a presa. Na Terra, animais que ocupam nichos análogos podem ser chamados
infestados de insetívoros, mas é claro, neste planeta estranho, não há insetos então, para nossos propósitos, vou cunhar o termo malacovore para descrever seus hábitos alimentares. Para se especializar neste estilo de vida, alguns de seus tentáculos podem se alongar em órgãos semelhantes a chicotes para abocanhar quaisquer malacoformas que desenterrem, que serão esmagadas entre as superfícies de trituração dos dois tentáculos inferiores semelhantes a espadas. Uma vez que esse estilo de vida exige menos mobilidade do que o de seus ancestrais adaptáveis, eles podem se tornar mais volumosos e corpulentos, abandonando uma vida trepando entre o subbosque e agora permanecendo exclusivamente no nível do solo. Da mesma forma, os placostracans podem evitar a competição com os sinísquios herbívoros, especializando-se para se alimentar de diferentes tipos de vegetação. Os sinísquios podem aproveitar seu tamanho para explorar os nichos de navegadores maiores, desenvolvendo longos pedipalpos para alcançar galhos altos. Esses pedipalpos podem terminar em garras em forma de gancho para puxar as folhas em direção à boca muscular, e seu cefalotórax pode aumentar para acomodar um intestino anterior expandido para atacar a vegetação lenhosa resistente. Vamos chamar essas feras pesadas de megalobrachides. Essas adaptações, junto com seu grande tamanho, farão com que os megalobrachídeos consigam se alimentar de vegetação bem fora do alcance dos placostracos, para que os placostracos possam responder se especializando em nichos de pastores pesados, alimentando-se de vegetação rasteira no solo da floresta. E, como tal, seus tentáculos de alimentação, não mais usados para alcançar as árvores para se alimentar, podem ficar mais curtos e ser usados para forragear entre a serapilheira ou cavar raízes. Entre os clados predatórios, a distribuição de nicho pode conduzir à evolução de novas táticas de caça. Se um clado de polísquios evolui para se tornar predadores, eles podem usar sua velocidade para se especializar na caça de perseguição. Suas patas traseiras podem se alongar e se alinhar para ficarem paralelas ao corpo para uma aplicação mais direcional de força, permitindo que acelerem de forma explosiva. Seus olhos podem mover-se para a frente do cefalotórax para fornecer-lhes maior percepção de profundidade. E seus pedipalpos podem desenvolver superfícies cortantes afiadas para abater suas presas. Essa coleção de características lhes dará a velocidade e o armamento para perseguir uma presa rápida como os platidontes e para explorar nichos semelhantes aos ocupados por raposas e outros canídeos na terra. Vou chamá-los de dromaeópodes. Os dromaeópodes podem vencer muitos dos coleostracans predadores, mas aqueles que sobrevivem podem evitar a competição se especializando em táticas de emboscada. Seu gládio pode evoluir para se tornar cada vez mais leve e mais elástico, de modo que, quando os músculos nas costas entram em contato, eles dobram o gládio em uma curva, armazenando energia como um arco, e quando os músculos se soltam, o gládio volta à sua forma original, impulsionando o animal para frente em uma espécie de estocada saltitante. Isso pode levá-los a desenvolver um modo bizarro de locomoção semelhante a uma lagarta médio-palmos, bem como uma impressionante capacidade de salto, da qual podem usar para escapar de predadores maiores ou emboscar suas presas. Muitas espécies podem sofrer divisão de nicho adicional ao evoluir para viver entre galhos de árvores que são muito altos ou precários para os dromeópodes, que são principalmente adaptados para a vida no subbosque. As pernas que andam podem perder a capacidade de sustentar o peso e evoluir para agarrar-se aos ramos como uma pinça, bem como para se ancorar no lugar ao atacar a presa. Com essas adaptações, esses diplostomos, que chamarei de elastospondios, se tornarão os lofóstomos mais móveis até então, talvez o suficiente para se tornarem predadores de emboscada arbórea prolíficos, alimentando-se de malacoformas e platídeos com os quais compartilham as árvores. Os megalobrachides, no entanto, podem ser muito grandes para servir como alvos adequados para os elastospondios ou os dromaeopodes, que são especializados na caça de presas pequenas e rápidas, mas, mais uma vez, onde há uma lacuna na cadeia alimentar, algo inevitavelmente evoluirá para preenchê-la nesse caso, no início da história dos sinísquios. O mesmo estoque do qual os megalobrachidios divergiram pode dar origem a um clado de grandes carnívoros. Eles podem usar seus fortes pedipalpos para agarrar e conter a presa, enquanto seus olhos, muito parecidos com os dos dromeópodes, podem se agrupar na parte frontal do cefalotórax para ajudá-los a mirar no alvo. Suas mandíbulas podem se alongar e se tornar mais musculosas, enquanto seus dentes podem se estender e afiar para cortar a carne. Essas criaturas se tornarão os novos predadores de ponta desses primeiros ecossistemas e os maiores carnívoros de seu tempo. No entanto, apesar de seu tamanho e ferocidade, eles ainda podem reter algumas das tendências onívoras dos ancestrais cinícios, permitindo-lhes subsistir de vegetação ou carniça se necessário, um pouco como ursos ou os extintos entelodontes na Terra. Chamaremos essas criaturas de deinognatanas, e com isso, nossos ecossistemas terrestres estão parecendo bastante bem desenvolvidos, e nossos planos de 2 corpos viram alguns desenvolvimentos importantes ao longo do caminho. Como sempre, tenha em mente que estes são apenas os principais grupos que detalhamos aqui, e é provável que haja inúmeros outros clados que vêm e vão ao lado deles.
Isso servirá como um esboço para os tipos de ecossistemas que podem se desenvolver em cerca de 50 milhões de anos após o surgimento dos primeiros lofostomos. Mas há presságios de mudança no horizonte. O clima está ficando mais frio e seco, e as florestas tropicais estão ficando mais ralas. Os habitats estáveis e hospitaleiros em que nossa espécie se desenvolveu até agora não durarão para sempre, e, portanto, esses clados precisarão se adaptar a um mundo em mudança ou enfrentarão a extinção. No próximo episódio, veremos como esses clados deixam as florestas antigas para trás e passam por uma maior diversificação para conquistar uma variedade de novos habitats em todo o supercontinente.